palavra de Deus, ela é muito clara quando ela diz que os filhos devem obedecer aos seus pais. Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, porque isso é justo diante do Senhor. É isso que a palavra de Deus fala, né? O primeiro mandamento com promessa, né, é o quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe. E esse honrar aí, para as crianças pequenas, é obedecer mesmo, né? Para que te vá bem, para que sejas de longa vida sobre a terra. Se você é uma mãe cristã, eu sei que você acredita nessas verdades que eu acabei de falar aqui. Mas eu sei também que na hora de colocar essas verdades em prática, talvez você esteja encontrando dificuldade, né? Como que eu posso ajudar meus filhos a me obedecerem, a ter essa longa vida aí que o quinto mandamento promete? É nesse momento que as mães ficam sem saber o que fazer, sem saber para onde correr. E aí, é claro, vai ter muito especialista para dizer o que você deve fazer. Vai ter palpite para todo gosto. Quando eu digo para todo gosto, é para todo gosto mesmo. Esses dias eu estava lendo uma matéria numa renomada revista aí para pais, né, que cuidam de seus filhos, e eu fiquei besta. Como é que as coisas estão no nosso tempo? E o argumento, né, do especialista ali na revista era de que os pais não deveriam nunca dizer não para os seus filhos. Repara isso. A alternativa era bem assim. Bom, está na hora do almoço, você não quer que seu filho coma doce. Então, ao invés de você dizer, Pedrinho, não coma doce, você vai olhar para ele e vai dizer, Pedrinho, não é melhor deixar... Não, já usei não, tá vendo? Ai, gente, não dá certo. Já usei o não. Pedrinho, é melhor você deixar esse doce para outra hora. Ou então, vamos ver outra situação. Chegou a hora de ir embora, né? E aí você não pode falar para a criança, você não pode mais brincar, agora está na hora de ir embora. Meu filho, pegue suas coisas, vamos embora, não faça pirraça. Você não podia falar não, não pode falar não. Então você vai ter que repensar, tá igual a linguagem de gênero, né? Vai ter que parar para raciocinar o que você vai falar, porque a estrutura da linguagem agora mudou, né? Tem estrutura de linguagem politicamente incorreta também. Tá chato isso, viu, gente? Vou dizer, tá difícil. Aí tá na hora de ir embora e você vai ter que formular uma bela frase. Filhinho, lembra que a mamãe já combinou da hora de voltar para casa, sabe? Aquilo que você quase tem que se ajoelhar e pedir, pelo amor de Deus, obedeça, menino. Aí você vai usar uns argumentos, né? Outro dia a gente volta aqui, outro dia, que tal a gente trazer aquele coleguinha, né? Tudo isso porque você não pode contrariar a criança, você não pode usar uma negativa com a criança. E cá pra nós, isso dá uma preguiça eterna, né? Como eu costumo brincar com as meninas, né? Dá vontade de virar o olho até 2030 de preguiça desse povo que não sabe como dizer uma coisa simples para os seus filhos. Na teoria, isso pode parecer até interessante, né? Não diga não para o seu filho. Para esses especialistas, é como se dizer não fosse algo extremamente danoso para o desenvolvimento dos nossos pequenos. E tem mais. Tem nome bonito, viu? Tem estudos de neurociência, né, que falam sobre a imaturidade do córtex pré-frontal, que não está maduro o suficiente para que a criança te obedeça, né? E esse córtex pré-frontal só vai ficar maduro o suficiente para que o seu filho te ouça e te obedeça lá para a adolescência. Meu amigo, tu já pensou um negócio desse? Tu já pensou, tu tem que esperar a adolescência para que seu filho esteja maduro o suficiente para te obedecer? Ouviu aí, né, mamãe? Seu filho não te obedece não é porque ele tem um coração pecador, não. Não é porque ele já nasceu na iniquidade, não, viu? É só problema de córtex pré-frontal mesmo, fica tranquila. Mas, ó, tá de boa, porque na adolescência vai ficar tudo resolvido. Vai, querida, vai. Pode acreditar, vai ser fácil seu filho adolescente obedecer. Hoje eu quero conversar sobre isso com você. Vai que você é uma mãe que leu esse artigo também e acreditou nessa baboseira. Vai que você é daquelas mães que acreditam
tudo que tem um nome bonito. Ai, que você é aquela mãe que só porque tem um nome difícil, neurociência, você já, poxa, vou parar para ler, né? Neurociência deve ser um negócio muito importante, muito certo. Vai que você é uma mãe desesperada, que tá com um filho que não obedece de jeito nenhum e tá catando de Instagram em Instagram alguém que possa jogar uma luz aí, né, no fim desse túnel, que não seja um trem, para te ajudar a fazer seu filho te obedecer. E aí você tá se perguntando, será que existe mesmo essa estratégia aí, né? Será que eu é que não tô entendendo o desenvolvimento da minha criança? Será que isso realmente vai fazer bem pro meu filho? Ou pior, você deve estar pensando aí, será que realmente esse é o método de Deus? É o método do Criador para lidar com a desobediência do meu filho? Mas antes da gente continuar com essa conversa aqui, eu quero chamar você que ainda não é inscrita aqui no meu canal, para você se inscrever, né, ativar aí o sininho de notificações, que aí toda vez que surgir um vídeo novo, você vai ser avisada, né, e compartilha também com as suas amigas. Provavelmente você tem mães da mesma idade que você, com filhos da mesma idade dos seus, que tem essas dúvidas todinhas que a gente está falando. Então vamos lá, vamos pensar um pouquinho mais sobre esse negócio de não poder dizer não para os seus filhos. Para começar, eu quero dizer que isso dá muito mais trabalho, né? Primeiro, que você tem que ficar inventando uma maneira de dizer, e segundo, que a coisa não fica estabelecida. Não dá limite para criança. E limite é uma coisa que toda criança precisa, necessita, todos nós, né, na verdade. E isso também não pode dar certo, sabe por quê? Porque não foi... Olha, eu uso o não de novo. Não foi esse o método que o Criador de todas as coisas, o Criador do seu filho, inventou, usou para conter a rebeldia da sua criança. E aí eles dizem, meus filhos não nascem prontos para a obediência. Mas espera aí, se você for parar para ouvir a palavra de Deus, a palavra de Deus diz que os homens, eles nascem e logo já se desencaminham, né? Davi fala que ele nasceu na iniquidade, em pecado lhe concebeu sua mãe. Então eles já nasceram no pecado. Se eles já nasceram no pecado, eles já devem nascer prontos para negar esse pecado através da obediência, para aprender a dominar esse pecado. E isso é uma tarefa sua, mãe. Veja que contradição, né? Se os seus filhos nascem com 100% de capacidade para pecar, como a Bíblia diz, como é que eles querem dizer a você que eles não têm capacidade para aprender a dizer não para o pecado? Se os pais, eles são chamados para ensinar a obediência a seus filhos, isso quer dizer justamente, então, se eles não são aptos, que os pais devem torná-los hábitos. É isso que a educação faz, tornar os nossos filhos aptos para a obediência. E outra coisa, gente, vamos lá. Será que essa geração é tão arrogante assim, que descobriu essa teoria agora, um dia desse, né? E o que foi feito da humanidade até agora? Como é que sua avó, bisavó, trisavó, né, sobreviveu sem saber que não podia dizer não para os filhos, né? O mundo deu tão errado assim até hoje? A verdade, a grande verdade, é que nós somos extremamente engenhosos, né, em descobrir maneiras de ludibriar, né? Nós somos engenhosos em inventar jeitinhos para nossa negligência de cuidar dos nossos filhos. Essa é a grande verdade. Infelizmente, isso é verdade a respeito de mim e é verdade a respeito de você também. Inventamos desculpas. Essa é a grande verdade. E o que é a verdadeira obediência? A verdadeira obediência é quando um filho escuta o que o pai diz e logo vai fazer o que o pai diz ou para de fazer aquilo que o pai mandou ele parar de fazer.
né? E aí essa teoria vem dizer que os nossos filhos são incapazes de obedecer a uma negativa. Eles só podem ser treinados a obedecer uma ordem positiva, não uma ordem negativa, que contenha a palavra não, que contenha alguma contrariedade à vontade dele que está sendo executada naquele momento. Mas sabe o que é interessante? O interessante é que a Bíblia diz exatamente o contrário. A maneira como Deus, como um pai, se relaciona com seus filhos é bem diferente disso. Deus sempre deixou muito claro para os seus filhos as coisas que ele não queria que seus filhos fizessem. Se você pegar as escrituras, você vai ver quantos e quantos e quantos textos bíblicos são ordens do Senhor Deus, um pai amoroso para o seu povo, para a menina dos seus olhos, para os seus filhos, dizendo para eles: não andem por esse caminho, não deem ouvidos a esses conselhos, não façam assim, não façam assado, não se casem com esse tipo de pessoa, não usem da mentira, não sejam preguiçosos. O tempo todo Deus trata os seus filhos dessa forma. Deus, ele é o nosso pai por excelência, ele é o verdadeiro e grande pai, é a ele que nós devemos imitar. E ele é um pai que usa a sua autoridade de maneira perfeita. E ele diz não. Ele é o nosso modelo. Ele é o pai perfeito, né? E o que a palavra de Deus fala sobre isso? Olha que incrível, né? Provérbios 13, 24. O que retém a vara aborrece, no original, odeia a seu filho. Mas o que o ama, cedo o disciplina. Nota que esse texto aí não está falando só de dizer não, mas de corrigir o filho quando o filho desobedece. E o texto é bem claro quando fala que isso é feito cedo. Dizer não ao seu filho desde cedo e corrigi-lo quando ele não te obedece desde cedo, segundo o próprio Deus, é prova de amor ao seu filho. Segundo a neurociência, segundo os pesquisadores, segundo a revista, segundo a Xuxa, segundo sei lá quem, sei lá mais quem, você não está cuidando do seu filho, ele não está maduro ainda. Mas segundo a Bíblia, é cedo. Então, para obter a obediência do nosso filho, que é o que toda mãe deseja, né? Que é o que toda mãe quer, nós podemos aí fazer o que o povo está fazendo aos borbotões, né? Usar retórica, né? Jogo de palavras, tentar essa ou aquela estratagema, mas nós vamos continuar então aí só na superfície, não adentrando as profundezas do coração dos nossos filhos para tratar o real problema, que é a rebeldia. Deixar de dizer não ao seu filho enquanto ele é pequeno não vai gerar um adulto mais tarde obediente quando o cérebro dele estiver maduro o suficiente. Não, pelo contrário. Esse tipo de atitude vai fazer com que você gere no seu filho um tipo de impossibilidade dele obedecer a você ou qualquer outra pessoa, não só agora enquanto ele é criança, mas também quando ele for adolescente e quando ele for adulto. Você estará condenando o seu filho a nunca conseguir obedecer a ninguém, por ter sido treinado por tantos e tantos anos a fazer somente a sua própria vontade. Mas se você é uma mãe que teme ao Senhor e se preocupa com a sua suprema vontade revelada nas Escrituras, você vai querer imitar o que o nosso Pai de verdade, nosso Pai por excelência faz. E como é que esse Pai trata os seus filhos? E aí eu queria lembrar a vocês, né, que o Pai perfeito, o Pai das luzes, ele resumiu a lei dele em 10 mandamentos. Ele é um resumo de toda a lei, né? Nesses 10 mandamentos, se você for olhar com calma, você notará que nada menos do que 8 meninas, 8 de 10 mandamentos começam com um não. Então, só esse argumento a gente já podia ter falado disso no começo, terminado o vídeo daí mesmo, né? Só esse argumento já coloca por terra
toda engenhosidade da sabedoria pretensa, humana, que a palavra de Deus fala lá em Tiago, né? Que é humana, animal e é demoníaca. A sabedoria humana, desprovida da graça de Deus, né? Desprovida da sabedoria, distante da sabedoria da palavra de Deus. A sabedoria da palavra de Deus usou o não 8 vezes em 10 mandamentos. Isso quer dizer alguma coisa, né? E aí eu fico pensando também na inconsistência desses argumentos, não só com exemplos, como eu dei agora, das escrituras, de como Deus age, mas de coisas muito básicas e muito simples. Pensa num gatinho, ou num cachorrinho, num filhotinho bem pequenininho, que você começa a ensinar desde cedo, e você diz a ele, não faz xixi aqui, vai fazer aqui, não come essa comida aqui, vá comer ali, e eles aprendem. Então a gente está tomando os nossos filhos como mais incapazes do que um cachorrinho, do que um gatinho, porque nós não podemos dizer não a eles, é muito cedo para eles entenderem a obediência, se até os bichos fazem isso, que loucura! E partindo para a observação prática também, basta você olhar seu bebê, basta você observar, né? Quantas vezes você já deu uma ordem para ele que você viu nos olhos dele que ele sabe do que você está falando, ele entendeu o que você está falando. Já viu o bebezinho engatinhando, indo para a tomada, e que você fala, não, mamãe não quer que você mexa aí. E aí o bebezinho continua indo e de repente olha para trás de rabo de olho, porque ele sabe, ele já entendeu que ele não pode mexer. É tão simples, tão básico, né, gente? É só a gente abrir os olhos para esses exemplos tão claros, para a gente não ser enganado e ludibriado por gente que odeia a sabedoria das escrituras e quer inventar sabedoria de coisa com nome difícil. A criança, ela pode e deve ser ensinada no caminho da obediência desde muito cedo e durante todas as fases da sua vida. Não tem fase ruim para se ensinar um filho a obediência, assim como não tem fase ruim para ensinar um filho de Deus a ser temente ao Senhor, a abandonar o pecado, a dizer não ao pecado. E de quantos problemas e de quantas dores uma mãe pode se livrar quando ela gentilmente, docilmente ensina seu filho a ouvir um não, né? Talvez essa seja uma das lições mais preciosas que nós podemos ensinar aos nossos filhos em toda a sua vida. É a ter as suas expectativas frustradas, a ter os seus desejos negados e aprender a lidar com um coração grato, com um coração contente com essas negativas. Afinal de contas, é isso que a gente recebe a vida toda, não é isso? Negativa, negativa, tentativa e acerto, né? Então, como os nossos filhos, eles podem encarar bem na vida adulta, né, as frustrações da vida, os nãos que a vida vai dar. A mamãe não dá não, mas o patrão dá não, a polícia, as leis dizem não para ele, né? Então, ser acostumado desde cedo a não satisfazer plenamente tudo aquilo que se quer, né? A ouvir uma negativa e a se contentar com aquilo, é parte integral do nosso trabalho como mãe na vida dos nossos filhos, né? Esse e outros assuntos tão empolgantes quanto esse, eu desenvolvo mais a fundo no meu curso Criando Filhos para Deus. Se você já me conhece, já ouviu falar no curso, né? Dia 22 de novembro a gente vai abrir uma nova turma. Se você ainda não conhece, dá uma olhada depois com calma na descrição aqui abaixo e deixa também aqui para mim um comentário me contando que malabarismo se faria para dizer não faça isso, menino, sem usar não, ou não sobe aí, menino, sem usar não. Brincadeiras à parte, diz aí para mim como é que você tem usado o não, na hora certa, amorosamente, com firmeza, tem acreditado no que o povo fala por aí, tem colocado seu coração nas promessas da palavra de Deus, ou você tem se deixado influenciar por esse monte de gente que cada hora ataca e corre
numa direção? Deixa aí nos comentários que eu quero saber.